professor, boa noite. Esse aqui é o nosso vídeo 2 da etapa 2 do T2. Nosso trabalho, como a gente discutiu em sala, é tentar classificar um filme dados alguns atributos, né? Eu vou começar mostrando aqui a tabela de dados que a gente está usando. É essa aqui, ó. Bom, esses aqui são os dados que a gente está usando. A gente pegou lá do Kaggle, como o senhor recomendou. E aqui, essa tabela originalmente, ela tinha cerca de 28 atributos. A gente excluiu alguns e deixou os que a gente considera mais interessantes, mais importantes. Vou falar rapidamente quais são. Nome do diretor, número de críticas para as revisões, a duração do filme, o número de likes no Facebook do diretor. Aqui tá fora de ordem, mas o número de likes no Facebook do terceiro ator principal, o nome do segundo ator principal, o número de likes no Facebook do primeiro ator, os gêneros que aquele filme abrange, o nome do ator principal, o título do filme que possivelmente vai sair, o número de usuários que votaram naquele filme, ou seja, o número de usuários que visitaram a página, né? Deve ser um número próximo. Aí aqui é o número total de likes no Facebook do elenco inteiro, o nome do terceiro ator, chaves tags assim do título do filme, do sinopse dele, a linguagem do filme, o país em que foi filmado, essa aqui eu não sei traduzir, o rating, a idade mínima para assistir, né? Classificação indicativa, lembrei. E aqui budget é o orçamento que foi disponibilizado para fazer um filme, o ano do filme. Esse ano aqui, de fato, eu não sei se é importante. A gente tinha deixado ele aí na primeira vez, porque tem toda aquela questão de inflação, né? Aí na primeira vez a gente queria trabalhar usando a diferença de inflação, mas eu não sei se isso vai continuar. Mas por enquanto tá aí. Talvez seria legal se o senhor pudesse dar uma sugestão pra gente, se deixa ou tira, ou então quais desse aqui o senhor acha relevante. Continuando com a lista, o número de likes do Facebook do segundo ator, a nota do IMDb, o número de likes da página do Facebook e o total arrecadado. Esse gross aqui é o que a gente ia usar como atributo classe. Mas agora nós vamos fazer, por exemplo, se o gross for acima de, sei lá, 500 mil, por exemplo, a gente vai colocar como bom. Aí se for acima de 1 bilhão, a gente coloca como acima da média, por exemplo. Se for abaixo de 300 mil, é ruim. Então vamos fazer um algoritmo de classificação. Agora eu vou aqui para o algoritmo rapidinho. Esse algoritmo aqui a gente começou a fazer na semana passada. Ele foi feito em cima daquele que o senhor fez para a lanchonete, né? Porque como a gente disse para o senhor, a nossa primeira ideia era fazer uma regressão linear para tentar achar o valor estimado da bilheteria. De interessante daqui, né, que o senhor ainda não viu, que é novo, tem esse carregar hashmap. Esse carregar hashmap aqui é onde a gente calcula a frequência dos atores, que como a gente conversou hoje, a nossa ideia é substituir o nome do ator pelo peso dele. A gente calcula esse peso baseado na frequência que ele apareceu nos dados. Desculpa. Então tá aqui o carregar hashmap. Você pode ver que para cada ator ele vem aqui esse set frequência. Foi um método que a gente criou e está aqui também. Esse set frequência aqui, ele é justamente o que vai calcular a frequência do ator e vai substituir pelo nome dele. Aproveitando aqui onde a gente está, aqui a gente criou um método para normalizar os dados, como a gente discutiu hoje com o senhor também. A gente lhe falou que tinha uma dificuldade com um dado muito grande,
Então a gente usou esse cara aqui para normalizar ele. A gente fez na mão. Esse set em min max aqui é um método também para normalizar, né? Porque para você fazer a normalização você tem que saber o mínimo e o máximo. E é justamente o que esse método aqui nos retorna. Isso eu estou falando aqui as coisas que a gente criou, né? O resto foi tudo o senhor que fez. Esse getTrueValue aqui, ele é um método simplesmente para me dizer se o número é inteiro ou não é. A gente estava com uma dificuldade na entrada dos dados, porque ele estava entendendo tudo como string. Até se eu escrevesse 12, por exemplo, ele entendia como string. Mas o Alexandre procurou na internet, ele achou isso aqui e está funcionando bem pra gente. Então, por exemplo, quando tem uma string 12, esse método aqui retorna que ela é inteiro. Isso é útil. Isso aqui é a função sigmoid. A gente tentou usar ela para deixar os resultados grandes, né? Tipo aquele gross lá. Se eu ver aqui, ó, ele é um valor muito grande, fica feio a saída dele. Deu muito none, que é not a number. E aí a gente tentou usar a função sigmoid para aliviar isso. Bom, de resto, é tudo que o senhor fez. Sabe, a gente só jogou em cima. A nossa ideia, a priori, era fazer uma regressão linear para achar bilheteria. Mas agora que a gente conversou com o senhor, a gente está com uma nova ideia e a gente vai começar a implementar. A nova ideia é usar aquela árvore de decisão lá para dizer se o filme tem sucesso ou não. Eu vou procurar na internet para saber se existem padrões, né? Por exemplo, qualquer filme que passa de, sei lá, 500 mil é um sucesso. Qualquer filme que faça menos de 100 mil é um fracasso, não sei. Na verdade, eu acho que é uma diferença, né, entre o quanto ele arrecada e o quanto ele custou. Isso define se ele é um sucesso ou não. Vou procurar na internet se tem alguma coisa oficial para deixar mais fidedigno. Caso contrário, eu vou fazer as classes da minha cabeça. Essa é a ideia. Isso aqui é o que foi implementado, é pouco. A gente demorou muito para aprender a usar Python. Eu nunca tinha escrevido nada em Python, então foi por isso que está devagar. Se o senhor tiver alguma sugestão, por favor ajude a gente. Acho que é só isso. Boa noite. Opa, não é só isso não, calma. Esqueci. Esse código aqui, ele já está executando, né? Quando você executa ele, você encontra isso aqui. Isso aqui é a tabela de entrada, ou seja, isso aqui, esses nomes, tudo que é string aqui, né, ele transformou em hash map. E aí, quantas vezes repetiu, é o número que vai aparecer aqui, certo? Aí essa primeira impressão que o senhor está vendo aqui é essa entrada toda transformada em número. Aí eu jogo a regressão, imprimo quantos atributos ele leu, quantas linhas ele tem de dados, e aqui são os tetas. Isso foi a primeira aproximação. A gente tá bem ruim isso aqui. A gente tentou usar um exemplo, pegamos uma linha do caso de treino aqui para testar e deu horroroso. Foi uma diferença muito grande. Mas é isso, tá? Rodou aqui, rodou mal, mas rodou. Novamente, qualquer coisa fale com a gente, por favor. Ajuda sempre bem-vinda, boa noite. Agora acabou de verdade.